Sejam bem-vindos ao webinar Integrações Zapier, Pipefy mais Google Sheets. O meu nome é Isabelle, eu sou responsável pelo conteúdo de produto aqui na Pipefy. E no webinar de hoje, a gente vai falar sobre como você pode usar o Zapier para integrar o Pipefy ao Google Sheets, tanto para importar dados para os seus pipes, criando cards, ou para exportar dados do seu pipe para uma planilha no Google Sheets. O nosso webinar de hoje vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou passar uma parte teórica rapidinha sobre o que é o Zapier, como ele funciona, e depois a gente vai criar duas integrações. Uma para criar os cards em um pipe quando a gente adicionar os dados em uma planilha, e outra para exportar os dados para uma planilha quando os cards forem finalizados no nosso pipe. Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre o que é o Zapier e como ele funciona. De acordo com a definição do próprio Zapier, ele é a cola que conecta mais de 1000 apps entre si. O Zapier é uma ferramenta online de automação que serve para conectar apps. Cria conexões entre mais de 1000 apps, dentre eles o Google Sheets, o Pipefy, o Gmail e o Slack, e serve para automatizar tarefas repetitivas sem a necessidade de ter conhecimento de programação ou suporte de desenvolvedores. Ou seja, assim como o Pipefy, o foco do Zapier é te dar independência para criar e gerenciar workflows de automação sem depender do time de TI. Então, ele serve para que você crie integrações entre diversos apps, todos os apps online, sem que você precise programar ou pedir para o TI da sua empresa fazer isso para você. Dentro do Zapier, o Pipefy pode ser usado tanto como gatilho quanto como ação. No próximo slide eu vou explicar melhor um pouquinho esses conceitos. Existem 6 gatilhos, ou triggers, do Pipefy dentro do Zapier. Eles são novo card, card movido, finalizado, vencido, atrasado e card expirado. Esses últimos 3 são os alertas, né? O alerta de vencido, atrasado e expirado. E como ação, o Pipefy pode ser usado para criar ou deletar cards. Existe uma série de conceitos importantes que a gente precisa definir, visto que eles vão ser bastante citados no decorrer do webinar de hoje. O primeiro termo na nossa listinha aqui é Zap. O Zapier define um Zap como um workflow automatizado entre apps. Todo Zap é composto de pelo menos um gatilho, ou um trigger, e uma ação. O gatilho, ou trigger, é um evento em um app que dá início ao Zap. Ou seja, o gatilho é o que vai fazer o Zap começar a acontecer. Assim que você criar e ativar o Zapier vai passar a monitorar o seu app de gatilho para o evento selecionado. No nosso caso, a gente vai usar 2 gatilhos diferentes. Um no Pipefy, que vai ser quando um card é finalizado, e um no Google Sheets, que vai ser nova linha na planilha do Google Sheets. E a ação, ou action, por outro lado, é o evento que completa o Zap. Então, quando o trigger acontecer, ele vai disparar o Zap que vai fazer a ação acontecer. Nos nossos exemplos, as ações serão criar nova linha na planilha do Google Sheets e criar novo card no Pipefy. E por último, o conceito de tarefa ou task é bem simples. Cada vez que um pedaço de informação for processado por um Zap, vai contar como uma tarefa. Se a gente adicionar, por exemplo, 10 linhas à nossa planilha para criar 10 novos cards, a gente vai ter executado 10 tarefas. É bem importante a gente prestar atenção no número de tarefas executadas, porque tem diferentes planos dentro do Zapier e cada um tem limites de tarefas executadas. No plano Free, eles têm um plano que é Free para sempre, é possível executar 100 tasks por mês. Criar um novo Zap é super simples. Todo Zap, como eu comentei, vai ter ao menos 2 passos. O trigger, que é o gatilho, e a action, que é a ação. Os Zaps podem ainda ter passos opcionais, como filtro ou formatação. Ou você pode ainda colocar mais ações para criar o que a gente chama de multi-step Zaps, que eles executam mais de uma ação com base em um só gatilho. Mas esses apps mais complexos, eles estão disponíveis só nos planos pagos do Zap. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no processo mesmo de criar as apps com as nossas explicações dos nossos exemplos. Como eu mencionei lá no comecinho do nosso webinar, a gente vai criar 2 apps entre o Pipefy e o Google Sheets. O primeiro deles vai criar novos cards em um pipe sempre que novas linhas forem adicionadas a uma planilha. Então, toda vez que a gente ir lá copiar e colar a informação na nossa planilha, essa informação vai ser transformada em novos cards dentro do nosso pipe. E o segundo vai fazer o caminho contrário. Então, toda vez que a gente mover um card para uma fase done no nosso pipe, uma fase final, ele vai exportar os dados desse card para uma planilha no Google Sheets. Para ambos os nossos apps, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai precisar ter uma conta no Zapier. O Zapier, como eu comentei com vocês, tem um plano gratuito, então vocês podem criar uma conta só para testar. E dependendo da demanda de tasks que vocês tiverem, assinar um plano pago ou não.
Você vai precisar de uma conta do Pipefy com pelo menos um pipe, que você vai usar o pipe para criar card e para exportar a informação dos cards, e uma conta do Google com uma planilha no Google Sheets, que a gente vai usar tanto para importar as informações quanto para exportar as informações. Antes de criar o Zap, a gente precisa configurar a nossa planilha. Então, o nosso primeiro Zap é aquele que vai importar os dados da planilha para dentro do pipe. A nossa integração vai funcionar buscando as informações das linhas da planilha e adicionando elas aos campos do formulário do pipe. Sempre no formulário, obviamente, porque para criar o card a gente só consegue preencher os campos do formulário e todos os cards sempre são criados na primeira fase do pipe. Para garantir que essa informação flua corretamente do Google Sheets para o Pipefy, a gente precisa ter certeza que as colunas da nossa planilha possam ser correspondidas aos campos. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente com campos que tenham validação de formato. Como aqui a gente tem um campo de telefone, ele tem esse formatinho específico para ser inserido no campo de telefone do nosso pipe. E-mail também. Então, nessa coluna de e-mail, a gente só vai poder inserir campos com formato dados com formato de e-mail. Se a gente tiver um campo de número, por exemplo, a gente não pode inserir letras, senão a gente não vai conseguir importar os dados, e quando o Zapier encontra um erro no meio da sua automação, ele trava e para de importar o restante dos dados. Então, é bastante importante a gente ver se os dados estão de acordo com os campos que a gente tem no nosso pipe. A primeira linha da nossa planilha aqui vai ser usada para indicar o nome do campo com o qual cada coluna vai ser correspondida. Então, aqui a gente tem o campo nome do cliente, telefone e e-mail. E aqui no nosso pipe, a gente tem os campos nome do cliente, telefone e e-mail. Além disso, a gente adicionou aqui uma linha com dados de teste, porque a gente vai precisar dessas informações quando estiver configurando o Zap. Ele vai ter uma etapa de teste em que ele vai buscar informações na nossa planilha para testar. Então, a gente tem que ter uma linhazinha de teste. É só isso que a gente precisa ter na hora de configurar a nossa planilha. Os dados que a gente for importar, a gente vai colar depois que o Zap já estiver configurado. Duas observações bem importantes, pessoal. A gente precisa garantir que não existam linhas em branco antes ou no meio das informações. Supondo, se o meu aqui, exemplo, tivesse na segunda linha e tivesse uma linha em branco, ele ia travar e não ia conseguir importar. Da mesma forma, se eu tivesse preenchido a 2, a 4, a 5 e a 3 estivesse em branco, também ele vai travar. Então, a gente não pode ter linhas em branco antes ou no meio das informações para não travar. Outra coisa bem importante é que o Zap vai ser configurado para criar cards somente quando novas linhas forem adicionadas ao fim da planilha. Então, se a gente deletar ou substituir linhas, especialmente no meio dos dados que já tiverem sido processados pelo Zap, a gente provavelmente vai fazer o nosso Zap parar de funcionar ou causar erros na importação das informações. Então, sempre que a gente for adicionar novos dados na planilha, a gente vai adicionar embaixo dos dados que a gente já adicionou antes, certo? Bom, agora que a nossa planilha já está configurada bem certinho, o nosso primeiro passo é abrir aqui o nosso dashboard do Zapier. Para chegar aqui, eu só fiz login, então eu entrei na tela principal lá e fiz login com o nosso usuário e senha. E o primeiro passo é clicar aqui nesse botão Make a Zap. O nosso primeiro passo aqui nessa tela vai ser selecionar o app gatilho. Nesse primeiro Zap que a gente está fazendo, o app vai ser o Google Sheets. Então, a gente clica aqui e já seleciona o Google Sheets. Depois de selecionar o app gatilho, a gente vai selecionar qual é o gatilho dentro do Google Sheets. Nessa nossa integração, o gatilho vai ser New Spreadsheet Row, que é nova linha da planilha. A gente vem aqui e clica em salvar e continuar. Nessa próxima tela, a gente tem que selecionar ou adicionar a nossa conta do Google Sheets. Aqui eu tenho bastante contas, mas eu não adicionei a minha. Então, para adicionar a minha, a gente vem aqui e clica em Connect an Account. E como eu já estou logada no Google, dentro do meu Google Chrome, ele vai aparecer para mim as contas para eu escolher aqui. Então, eu vou selecionar aqui a minha conta, isabelle@pipefy.com, e na próxima tela ele já vai me perguntar se eu autorizo o Zapier a ver e gerenciar os dados no meu Google Drive e ver e gerenciar as planilhas no meu Google Drive. Eu clico aqui em autorizar e ele já vai adicionar aqui no final da lista. Eu vou clicar em testar aqui só para a gente assegurar que ela está funcionando certinho. Dado de sucesso, a gente vem aqui em salva, mas continuar. Depois que a gente configurou a conta, já adicionou ela certinho, a gente vai selecionar a planilha e a aba da onde a gente vai importar as informações. O nome da nossa planilha é esse aqui, Test Customer Data. Então, eu vou abrir aqui, essa aqui de baixo.
A planilha é Test Customer Data e a aba que a gente selecionou aqui é Import Data. Então, eu vou selecionar a aba Import Data. Depois que eu selecionei certinho a planilha e a aba, eu venho aqui em Continuar. Nessa próxima tela, o Google Sheets vai testar para ver se a conexão está tudo bem com a nossa planilha. Por isso que a gente adicionou aquela linha de teste, porque ele vai buscar lá na nossa planilha essa informação que a gente adicionou. Então, a gente bota em Fetch and Continue aqui, para ele encontrar uma linha existente na nossa planilha. Aqui, ó, ele já disse que o teste foi bem sucedido, tudo ok. A gente pode partir para a próxima etapa, que é selecionar o app de ação no nosso Zap. O nosso app de ação vai ser o próprio Pipefy, né? Porque a gente vai criar cards no Pipefy. Então, a gente seleciona o Pipefy e a ação dentro do Pipefy vai ser criar card. A gente vem aqui e salva e continuar. Aqui, mesma coisa, como eu adicionei a minha conta do Google, eu vou também adicionar a minha conta do Pipefy. Então, eu vou rolar até lá embaixo e vou clicar aqui em Connect an Account. Nessa próxima tela, eu tenho que colocar o meu e-mail, que é o e-mail que eu uso para acessar o Pipefy, e eu também preciso inserir uma chave de API. Para conseguir essa chave, a gente só precisa clicar nesse link que diz This Page, daí ele já vai mandar a gente direto para a nossa tela de configurações, onde a gente consegue copiar e colar essa chave. Então, ele me levou aqui para a minha página de configurações, eu só vou até embaixo e eu encontro aqui essa opção. Copiar e colar aqui certinho. Então, depois que eu colei a minha API Key, eu dou um Yes and Continue, que ele já vai adicionar a minha conta do Pipefy aqui no Zapier. Aqui ele adicionou a minha conta, eu vou só testar também para garantir que está tudo funcionando. Beleza, testado, funcionando, a gente vai partir para o próximo passo. Nosso próximo passo é configurar o card. Então, para configurar o card, primeiro a gente vai selecionar o pipe, onde a gente quer criar os cards. Então, o nome do nosso pipe é esse aqui. E depois que a gente seleciona o pipe, pessoal, ele mostra pra gente os campos que a gente vai fazer a correspondência com as colunas lá da nossa planilha. Então, aqui tem o nome dos campos do formulário do nosso pipe, como eu mostrei para vocês. E clicando aqui do lado, a gente vai selecionar com a informação que a gente quer corresponder na planilha. Então, nome do cliente com o nome do cliente, telefone com telefone e e-mail com e-mail. Sempre lembrando de conferir se o formato das informações na planilha bate com o formato do campo para o qual a gente quer importar essas informações. Depois que a gente fizer toda a correspondência dos campos, a gente só clica em continuar. E o próximo passo é testar. Então, a gente vai enviar um teste, ele vai criar um card de teste lá no nosso pipe para garantir que está funcionando. Então, a gente vem aqui no nosso pipe e confere aqui, ó, que esse card aqui embaixo acabou de ser criado. Ele foi criado há 13 segundos, então esse foi o card de teste com as informações lá da nossa planilha. Então, tudo certinho. A gente finalizou a configuração do Zap, então a gente vem em finalizar aqui, Finish. E para terminar de configurar, a gente vai dar um nome para o nosso Zap. Então, e depois de dar um nome, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho para ligar o Zap. Ó, como a gente pode ver aqui nessa informação da tela, pessoal, ele informa que esse Zap não é instantâneo. Então, ele roda a cada 5 minutos. Ele vai checar, o Zapier vai checar a nossa planilha se tem novas linhas a cada 5 minutos. Então, não é só colar a linha que ele já vai instantaneamente criar o card. Esse período de tempo, de acordo com uma informação que o Zapier mesmo oferece na página dele, varia entre 15 e 5 minutos, dependendo do plano da sua assinatura. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma que tem de você rodar o Zap manualmente. Então, eu vou aqui para o nosso dashboard. Primeiro, a gente vai lá para a nossa planilha, que eu vou copiar e colar os dados que eu tenho numa outra aba aqui. Então, eu vou copiar esses dados aqui, vou voltar para a planilha onde eu configurei e colar aqui. Colei esses dados na nossa planilha. A gente vai aqui para o nosso dashboard. Opa, acho que não foi ainda. Aí a gente vai abrir no nosso dashboard e tem essa flechinha aqui do lado do nosso Zap. Tá vendo? A gente vai clicar nela e vai ter essa opção de Run. Quando a gente clicar no Run, ele vai rodar o Zap manualmente. Então, ele ignora esse período de tempo que ele demoraria para rodar de 5 em 5 minutos ou de 15 em 15 minutos, e ele vai olhar a nossa planilha para ver se tem novas linhas. Aqui, ó, ele encontrou os 5 novos itens, que estão as 5 novas linhas que a gente adicionou na nossa planilha, e com esses 5 novos itens ele vai enviar as ações, que são as ações de criar card. Então, ele mandou lá para o nosso pipe, então a gente pode fechar aqui e ir lá para o nosso pipe e ver que foram criados os 5 cards.
Então, tá aqui os 5 cards que foram criados com as informações que a gente adicionou. Como eu mostrei para vocês que dá para a gente copiar e colar diversas informações simultaneamente, esse Zap pode ser usado para fazer o upload de cards em massa. Essa integração serve só para fazer upload de informações no pipe. A gente não consegue importar informações para o database. Então, a gente pode, para fazer o upload de cards em massa, a gente vai adicionar múltiplas linhas ao fim da planilha. Então, para garantir que essa importação funcione certinho, o ideal é que a gente tenha 2 abas separadas, como eu mostrei aqui para vocês. Uma aba onde tenha toda a informação que você quer importar, e a outra, que é a que você vai integrar, que quando você fizer a configuração do Zap, ela só vai ter o título e a informação de teste mesmo. E depois que você configurar o Zap, você pode fazer o upload em massa, copiando e colando os dados da planilha usada no Zap. É bem importante que a gente evite colar mais de 100 linhas por vez, porque senão o Zap identifica como um erro e ele trava. Então, ele não vai rodar seu Zap se você tiver muita informação. Caso aconteça do Zap travar e ele não rodar, a gente pode consultar aqui, ó, tem o Task History, que é o histórico das tarefas rodadas no seu Zapier. Então, você consegue consultar tudo que foi executado dentro do seu Zapier. Aqui, ó, ele mostra as minhas tarefas aqui, os 5 cards que foram criados. Ele mostra qual o nome do Zap, o horário em que foi feito e quando rodou. Lembra que eu mencionei para vocês a questão de usar um filtro? Quando você usa um trigger, um gatilho que tem um filtro, e acontece uma informação que não passa no filtro, ele também cai aqui no seu Task History. Então, ele diz que não passou pelo filtro, ou seja, não vai criar a ação. Então, isso não conta como uma task, tá, pessoal? Quando a informação não passa pelo filtro, não cria o card, isso não conta. Tipo, se eu tivesse um filtro para criar o card só quando eu tivesse uma informação específica, a gente não... Se batesse no filtro e não fosse criado, ele não conta como uma tarefa. Então, ele só conta como uma tarefa quando de fato executa a ação que você criou lá no seu Zap, certinho? Agora que a gente já criou o nosso primeiro Zap, a gente vai configurar o segundo, que vai servir para fazer o caminho contrário, que a gente vai exportar dados do nosso pipe. A gente vai clicar de novo ali no botãozinho Make a Zap e vai começar a fazer o caminho aqui. Nesse caso, o app de gatilho vai ser o Pipefy, porque a gente vai... o trigger vai ser quando o card for finalizado no Pipefy. Então, a gente vai selecionar aqui o Pipefy e o gatilho vai ser card done, que é o card finalizado. A gente poderia usar outros gatilhos para esse Zap, como o card movido, que eu mencionei a vocês, e tornar o Zap mais complexo, colocando um filtro, que eu mencionei, como um passo adicional, supondo que eu só quero que crie uma linha na planilha quando o card for movido por uma fase específica. Daí eu consigo criar um filtro no meu Zap para que a ação só seja feita quando o gatilho bater com o filtro. Só que nesse caso a gente vai usar direto o card done aqui, porque o nosso pipe só tem 2 fases, então inbox e done. Então eu vou usar quando o card estiver done, quando ele entrar na fase final, a gente já vai mandar os dados para a nossa planilha. O próximo passo seria conectar ou adicionar a nossa conta do Pipefy. Como a gente já conectou no Zap anterior, eu só vou selecionar ela. Então, a gente vai lá para o fim da lista, seleciona aqui a conta e salva para continuar. Aí aqui a gente vai selecionar, o próximo passo é selecionar dentre os nossos pipes aquele que a gente quer que o Zapier monitore, ou seja, ele vai ficar de olho toda vez que um card for done, que for finalizado, ele vai criar uma nova linha na planilha. Então, a gente vai selecionar aqui o mesmo pipe que a gente usou no Zap anterior. Então, aqui, eu vou selecionar esse mesmo pipe aqui. Essa parte é só selecionar o pipe, dar continuar. E assim como no Zap anterior, ele vai testar para ver se está ok essa conexão entre o Zapier e o Pipefy. Então, ele só vai buscar no Pipefy para ver se tem algum card recentemente criado. Como a gente acabou de criar alguns cards com a integração anterior, não vamos ter problema. Beleza, teste certinho. Agora a gente vai para o app de ação. Então, nesse caso, o app de ação é o Google Sheets. Então, a gente seleciona aqui o Google Sheets e a nossa ação vai ser Create Spreadsheet Row. Então, vai ser para criar uma linha da planilha. Seleciona aqui, a gente dá salvar e continuar. Aqui, mesmo caso, a nossa conta do Google Sheets já está conectada, então a gente só vai selecionar lá no fim da lista. E agora a gente vai configurar a nossa planilha do Google Sheets. Então, a planilha que a gente vai selecionar é a mesma, só que a gente vai escolher uma aba diferente.
Então, a gente vai aqui selecionar essa mesma planilha, a Customer Data, só que o Worksheet, que é a aba, a gente vai selecionar uma aba diferente, que é uma aba que tem mais informações. Essa aba é Export Data. Depois que a gente seleciona a aba, ele vai listar para a gente as colunas dessa aba que a gente tem. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a nossa aba. Eu coloquei algumas informações a mais. Então, eu tenho o nome do cliente, telefone e e-mail, que são os campos lá do nosso pipe, mas eu tenho também criador, para saber quem foi que criou o card, e finalizado em, quando foi finalizado esse card, quando ele entrou na fase done. Então, eu vou voltar aqui e vou fazer essa nossa correspondência. Então, eu entro aqui, seleciono campo nome do cliente, campo telefone, aqui eu vou selecionar o campo e-mail também, e para selecionar as informações do criador, a gente vai selecionar aqui embaixo, ó, Created by Name, então a pessoa que criou o card, e quando ele foi finalizado, Finished at. Agora que a gente fez aqui toda essa correspondência, a gente vai continuar para que a gente possa testar se a nossa integração tá rodando bem. Então, o que ele vai fazer? O Zapier vai mandar uma linha de teste para a nossa planilha com as informações lá do nosso card que ele buscou. Então, a gente vai mandar um teste para o Google Sheets para garantir que tá tudo ok com a nossa integração. Então, agora a gente vai abrir a nossa planilha e ver aqui que de fato foi adicionado uma nova linha com todas as informações certinho. Então, da mesma forma que a gente nomeou e salvou o anterior, a gente vai finalizar esse e salvá-lo. Esse Zap, pessoal, ao contrário do anterior, ele é instantâneo. Então, sempre que a gente mover um card para uma fase done, ele já vai criar uma nova linha na planilha. Vai demorar alguns segundinhos, né, porque não é tão instantâneo assim, mas sempre que a gente mover um card para a fase done, ele já vai criar o card. Então, deixa eu mover aqui no nosso pipe, vou mover alguns aqui. Aí aqui a gente espera só uns segundinhos para ele identificar e daqui a pouco já aparece, ó, já vai aparecendo aqui os dados na nossa planilha à medida que ele vai processando lá no Zapier. Deixar bonitinho, né? Planilha certinho. Bom, obrigada a todos pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente, esse formato mais dinâmico. Caso vocês desejem ver mais casos de integrações, podem mandar sugestões para o meu e-mail, ou se vocês tiverem perguntas ou casos de uso específicos, podem entrar em contato pelo chat, INEP ou diretamente no meu e-mail, que eu vou ficar super feliz em ajudar. Obrigada novamente pela participação de todos e eu espero vê-los nos próximos webinars.